Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de gramática, né, pessoal do sexto? Então, pessoal, todos vocês entregaram, todos não, né? A proposta da FLIG. Quem não fez? Nada, não participou de nada. Hein? Teve alguns alunos aí que eu não vi trabalho não, hein? Eu acho que eu fiz um pouco. Teve uns alunos, eu gostaria de parabenizá-los, os alunos que fizeram, né? A atividade da FLIG ficaram, né? Muito bacana, né? Os alunos enviaram alguns vídeos e ficaram muito legal. Tá travando para vocês aí? Um pouco. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos sim. Sim. Eu tô, só que às vezes tá travando um pouco. Tá. A internet, ela está oscilando um pouquinho, mas dá pra gente trabalhar direitinho, não tem problema não. Pelo menos ela tá funcionando, né? Mesmo que travando, ela tá indo. Então, voltando à questão da FLIG. Então, eu quero parabenizar os alunos que fizeram, tá? Aqueles que não fizeram, tá? Da próxima vez, precisam se empenhar melhor, né? Todos os anos esse projeto acontece, né? Na rede municipal de Iguaba. E gostaríamos, né, que vocês todos participassem. Mas, como não foi possível, aqueles que fizeram, né, que enviaram os seus trabalhos em vídeos, estão de parabéns, tá bom? Era quanto... Oi? Alguém falou aí alguma coisa? Não, meu irmão, ele tem 2 anos, aí ele ligou o microfone e falou aqui. Tá, então vamos manter, pessoal, o microfone desligado, tá bom? Aí quando vocês forem solicitados, ou tiver alguma dúvida, aí vocês podem ligar, mantendo só a câmera ligada. Vamos lá então para nossa apostila. Peguem aí. Apostila de julho. Apostila da FLIG. Professora, deixa o Gustavo ler e depois eu leio. Tem muita coisa para ler, dá para ler cada página. A apostila ficou bem extensa, né? A de português dá para ver que tá extensa mesmo. Muito conteúdo. E olha que tá resumido, hein? Aqui, eu resumi. Uma folha frente e verso de leitura, outra folha frente e verso de leitura. Resumido isso? Isso daí é tudo resumido. Professora, o professor elabora, cada professor elabora a sua apostila de acordo com as aulas. E eu fiz um resumo, porque o conteúdo de português é muito extenso. Professora, aqui, são 3 páginas frente e versos e uma parte que é perto da atividade, que tem uma parte aqui que é só de leitura também. Isso. Pois é, então... 3 páginas, dá para 3 pessoas ler uma página. Pois é, então, pessoal, vamos lá, porque o conteúdo desse mês é um pouquinho extenso, tá bom? Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui. E gostaria que alguém fizesse a leitura. Quem gostaria? Eu. Nicolas e depois Gustavo. Nicolas Azevedo. Faz tempo que eu não te vejo nas minhas aulas, hein? Tá sumido. Vamos lá, então. Flexões do substantivo. Você vai começar, Nicolas? Pode ser. Então, vamos lá. Flexões do substantivo. O substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres
coisas, espaços, sentimentos, etc. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, seja concreta e Palpáveis, palpáveis, que se pega, né? sejam, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, estados, processos, entre outros. Por isso, os substantivos possuem classificações de acordo com o tipo de substância que estão nomeando, além de variações de acordo com o tipo de substância que estão nomeando. Além de variações de acordo com o gênero, o número e o grau deles. Embora existam tais regras e consensos, é importante lembrar que existem também muitas exceções para as regras dessa classe gramatical tão vasta. Só um minutinho, Nicolas. Olha só, deixa eu só colocar uma observação. Então, pessoal, esse conteúdo, né, substantivo, essa classe gramatical, é uma classe muito grande, ela é muito extensa. Vocês já ouviram falar, né? Não é nada estranho, substantivo, né? Mas vocês agora no 6º ano irão aprender de uma forma detalhada, né? Olha como é que o substantivo é rico. Ele tem flexão de gênero, que seria isso? Masculino e feminino. Flexão de número, se ele é singular ou é plural. E flexão de grau, se ele é normal ou se ele é diminutivo ou se ele é aumentativo. Então, o substantivo, essa classe gramatical, ela é dividida justamente para que não haja confusão, né, na hora da classificação, tanto do gênero, tanto do número ou tanto do grau, tá bom? Vamos agora ver detalhadamente como será, tá, dividido essas flexões. Pode continuar. Tá. Os substantivos são palavras variáveis, sofrem flexão em gênero, número e grau. Então, rapidinho. O que são palavras variáveis? Quer dizer o quê? Que elas irão variar em número. Isso. Elas irão, né, se modificar. Tanto em gênero, tanto em número, tanto em grau. Tá bom? Pode ir. Tá. Flexão em gênero, masculino e feminino. Flexão em número, singular e plural. Flexão em grau, normal, diminutivo e aumentativo. Exemplos de flexão dos substantivos. Substantivo no masculino, amigo. Substantivo no feminino, amigo. Substantivo no singular, amigo. Substantivo no plural, amigos. Substantivo no grau normal, amigo. Substantivo no grau diminutivo, amiguinho. Substantivo no grau aumentativo, amigo. Isso. Olha só como é que a palavra amigo, ela teve várias modificações, né? De acordo com o gênero, o número e o grau da palavra. Tá bom? Pode prosseguir. Tá. Gênero do substantivo. Gênero do substantivo. Existem dois gêneros gramaticais, o gênero masculino e o gênero feminino. São de gênero masculino os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos os. Espera aí, vou virar a página que eu leio feminino. Sim. Peraí. O aluno, o lápis, os estojos, os professores são de gênero feminino. Os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos a, as, uma, umas. Isso. Exemplos. A aluna, a borracha, as canetas. Pode continuar? Pode. Tá. Substantivos biformes. São chamados de substantivos biformes os substantivos que apresentam duas formas diferentes.
Uma para o gênero masculino e a outra para o gênero feminino. O garoto, a garota. O diretor, a diretora. Só um minutinho, Nicolas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque olha só. Então, quando falamos em gêneros, né? Temos o masculino e o feminino. Sendo que o masculino, tá? Vem precedidos de vogal o, ou quando é no plural, né? Os. Ou um ou uns. Lembrando que gênero masculino. Agora, quando falamos em gênero feminino, tá? Vem precedido, ok? Ou como vem antes, né? Do substantivo. O artigo a, as, uma e umas, ok? Como os exemplos lá, o aluno, o lápis, os estojos, os professores. Os artigos deverão o quê? Acompanhar o substantivo. Se o substantivo está no singular, o artigo terá que ficar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo terá que estar o quê? No plural, ok? Não esqueçam disso. Agora, falando sobre os substantivos biformes, né? Que classificação é essa? São aqueles substantivos que possuem, né, o gênero masculino e o gênero feminino. Como o nosso colega já fez a leitura, o garoto, a garota, né? Vem o artigo masculino e feminino e a terminação é de acordo com o gênero. O diretor, a diretora. Esses dois exemplos acima está falando sobre os substantivos biformes. Agora, os substantivos uniformes. Qual seria a classificação? Pode continuar. Posso continuar? Sim. Substantivos uniformes. São chamados de substantivos uniformes os substantivos que apresentam a mesma forma para o gênero masculino e para o gênero feminino. Existem 3 tipos de substantivos uniformes. Os substantivos comuns de 2 gêneros, os substantivos sobrecomuns, os substantivos epicêntricos. Isso, deixa eu só falar rapidinho. Então, o biformes tem 2 classificações, né? Que é o feminino e o masculino. Agora, o substantivo uniforme, né? Os substantivos uniformes, ele tem 3 possibilidades, tá? Quais são elas? O comum de 2 gêneros, o sobrecomum e o epiceno, tá? Então, prestar atenção nos substantivos, né? Nas classificações dos substantivos uniformes, porque ele vai variar em 3 possibilidades, tá? Vamos aprender cada uma delas agora. Pode prosseguir. Posso prosseguir? Certo. Você quer que outra pessoa leia ou você continua? Ora, você que sabe. Se quiser que eu continue, eu posso continuar. Não, se você quiser continuar, pode ser. Se você estiver cansado, quiser que o outro aluno... Por mim, tudo bem. Então tá bom, então continua. Os substantivos comuns de 2 gêneros apresentam uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino. O gerente, a gerente. O colega, a colega. Isso. O que modifica aí, pessoal, no comum de 2 gêneros? A palavra, né, o substantivo, ele permanece o mesmo. O que vai mudar? A colocação da primeira sílaba no começo da frase. Não, o que vai mudar é o quê? A colocação do artigo, né? No masculino. O artigo do masculino no feminino. Isso. Você percebe que a gerente é a mesma palavra, só que começa com um artigo diferente. Isso. O que vai modificar o comum de 2 gêneros é o artigo que vem precedendo o substantivo. Porque o substantivo é o mesmo. Gerente para feminino e gerente para masculino. A mesma coisa colega. São substantivo não modifica. O que vai modificar é o artigo que vem antes do substantivo. Tá? Pode continuar. Os substantivos sobrecomuns os substantivos epicêntricos apresentam um só gênero para o masculino e o feminino. Os substantivos sobrecomuns se referem à pessoa, o indivíduo. Isso. Tá? Então, quando eu falo a pessoa, eu tô falando de quem? Pode ser um homem ou pode ser uma mulher, né? O feminino ou masculino. E quando eu falo o indivíduo,
tá? Está se referindo a uma pessoa de qualquer gênero. Um indivíduo Isso. é uma pessoa da civilização. Não está se referindo a qualquer um dos dois gêneros. Não sabemos se é o gênero feminino ou masculino, tá? Esse é o sobrecomum. Agora do epiceno, como é que vai modificar? Como é que vai ficar? Os substantivos epicenos se referem a animais, exemplos, a barata, a jiboia. Isso. Então, pessoal, toda vez que falamos, né, na classificação dos substantivos uniformes, que estamos classificando em epiceno, ele vai se referir ao tipo de animal, a espécie, né? A barata, a jiboia, dentre outros, né? Isso. Tá bom? Então, esse epiceno ele é mais fácil de você classificar, porque você já vai saber que ele se refere a animais. Alguma dúvida até aí, pessoal? Sobre a classificação dos substantivos? Ou posso continuar? Hein? Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Tá? Se vocês tiverem dúvida, pode ligar o áudio e falar, tá, pessoal? Pra gente voltar, aí eu explico. Quer continuar, Nicolas? Pode ser. Então, vamos lá. Número do substantivo. Depois que o Nicolas ler, eu posso ler? Sim, ele vai terminar aqui o número do substantivo, aí você vai ler a formação do plural. Eu vou ficar aqui para sempre, porque eu não perco Não era eu? estratégia. Oi? Mas não era de eu, Nicolas? Depois que o Nicolas terminar aquela parte aqui do que está falando sobre a classificação, a formação, aí a Fernanda lê. Tá bom? Professora, por isso que quando eu estava lendo, quando você pedia para ver se eu queria continuar ou não, por isso que eu falava, você que sabe, por causa que por mim eu posso ficar aqui para sempre, eu respiro a cada ponto. Entendi. Eu tenho a respiração a cada ponto. Aí você consegue ler. Então tá. Depois do Nicolas, a Fernanda e depois quem mais quer fazer a leitura? O Gustavo, ele estava querendo toda hora. Isso, aí depois o Gustavo. Depois eu escolho mais um, tá bom? Voltando lá. Então, vai, Nicolas. Prossiga. Número do substantivo. Existem dois números gramaticais, o singular e o plural. Encontra-se no singular os substantivos que indicam apenas um ser. Exemplos: casaco, cadeira. Isso. Então, vocês já sabem que quando o substantivo está no singular, tá? Ele não tem a presença, né, do S, né? Isso é uma dica. A palavra, ela está indicando que somente só tem uma pessoa ou um objeto ou uma coisa, né? Casaco, cadeira. Estou falando do determinado. Eu não estou falando de vários. É o singular. Oi? De vários, no caso, seria o plural. O singular é um objeto só. Isso. O plural se define o coletivo das coisas, tipo cadeiras, mesas, casacos. Se refere-se, na verdade, a mais de um, né? Dois já vai estar no plural, né? Exato. Então, Tá me ouvindo? Agora vai lá, no plural. Tá. Encontre-se no plural... Ah, não, pera. Tá certo. Pera. Não, eu acho que é esse mesmo. Tá. Encontra-se no plural os substantivos que indicam dois ou mais seres. Exemplos: casacos, cadeiras. Isso. Cadeiras. Então, tem mais de um, já vai ser no plural, né? Já vai ser classificado como uma palavra no plural. Agora, a formação do plural dos substantivos. Vai, Fernanda. Obrigada, tá, Nicolas? Tudo bem. Oi, tia. Você que quer ler? Quero. Então tá. Mas eu já tinha pedido antes. Então, depois vai ser o Gustavo, né? Gustavo que tá falando?
Não, é o Davi, mas o Gustavo, eu lembro que ele Tá, foi o olha segundo só, que pessoal, viu. quando eu estou fazendo o compartilhamento da tela, a apresentação, eu não consigo visualizar vocês, só quando eu volto. Quando eu saio lá do Word. Então, eu preciso que vocês falem o nome de vocês, que as vozes eu não consigo identificar, elas são parecidas. Então, É o Davi que tá pedindo. tá. Então, Davi, é Davi Melo? Certo. Tá. Uhum. Depois que a Fernanda fizer a leitura, o próximo é o Davi Melo. Após o Davi Melo, vai ser o Gustavo. É. Fica acordado assim, então? Então Sim. tá bom, Sim. hein? Voltaremos lá para apostila. Professor, nem precisa fazer esse enredo todo. Se deixar, dá pra ler todo mundo. Se deixar, se der tempo ainda, dá até pra eu ler de novo. É. É tanto texto. É formação do plural dos substantivos? Isso. Pode ler? Pode começar. Acrescentar-se a palavra no singular é a principal regra de formação do plural. Um cachorro, muitos cachorros. Uma mochila, várias mochilas. Existem, contudo, outras regras para a formação do plural de substantivos com terminações diferentes. A formação do plural de substantivos compostos pode ocorrer de 4 formas diferentes. Isso. Então vamos Substantivos de agora dois números. analisar essas 4 possibilidades. Vamos lá. Substantivos de dois números. São chamados de substantivos de dois números os substantivos que apresentam a mesma forma que para o singular e para o plural, permanecendo invariáveis. Exemplo. Rapidinho. O Então, lápis. o substantivo de dois números, eles são classificados dessa maneira, né? Eles vão aparecer da mesma forma, tanto para o plural quanto para o singular, né? Então, se fala que ele é invariável, ele não pode modificar, ele vai permanecer da mesma maneira. Lê os exemplos. Exemplo. O lápis, os lápis. O ônibus, os ônibus. O pires, os pires. Isso. Então, a palavra, né, o substantivo trabalhado, ele não vai variar. O lápis já vai continuar a permanecer o lápis. O que vai mudar é o antecedente dele, no caso, o artigo, né? Agora, o grau do substantivo. Eu vou ler? Oi? Pode ser Será que eu vou você. ler? Pode ser. Não, Davi, né? Vai, Davi. Pera onde? Você vai ler o grau do substantivo, Grau do antes da substantivo. atividade. Ah, ali, ó. Existem 3 graus No de final substantivo. aqui, ó, da folhinha aqui. Existem 3 graus de substantivo. O grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou ser. Exemplos: casa, homem. O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou ser. Exemplos: casinha, homenzinho. O grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado de um objeto ou ser. Exemplos: casarão, homenzarão e bocará. O grau diminutivo dos substantivos pode ser pela junção de um sufixo diminutivo. Inho, zinho, ito, ino, i. Isso. Junção de adjetivos que sugerem diminuição. Exemplos: pequeno, mínimo. Isso. Então, pessoal, deixa eu rapidinho, Davi. O grau do substantivo, ele pode, né, ser classificado como aumentativo, né, diminutivo e o grau normal da palavra. A palavra como ela é, o substantivo, casa, homem. Como é que ele vai ficar no diminutivo? Casinha. E a palavra homem? Homenzinho. E como essas palavras irão ficar no aumentativo? Casarão, homenzarrão e bocarra, né, que é de boca.
No caso aí, pessoal, do grau diminutivo, ele pode ser formado pela junção de um sufixo diminutivo. O que é um sufixo mesmo? Quem gostaria? Quem lembra? Sufixo é o que vem o quê? Tem o radical, que é a palavra, tem o prefixo e o sufixo. Essa matéria até vocês vão estudar posteriormente, tá? Nas próximas apostilas. Mas o sufixo é o que vem depois do radical, tá? Como, né? Inho, zinho, ito, hino, isco. Todas essas junções aí, elas são classificadas como sufixo. Vem depois da palavra, que é o radical. O radical é o início da palavra, né? O que dá origem à palavra, tá bom? Pode continuar, Davi. Adjetivo e locução adjetiva. Adjetivo é a palavra que indica característica, Não, você a tá qualidade, onde? o estado. Olha, adjetivo e locução adjetiva. Pra cima. Não, a gente vai aqui para atividade, referente a substantivo. Ué, mas tem isso aqui na apostila. Peraí. Adjetivo vem embaixo. E adjetivo não vai ler agora, não. Primeiro a gente vai fazer atividade referente ao substantivo. Tá bom? Aí depois a gente vai estudar a flexão dos adjetivos. Bom, alguém fez essa atividade aqui? Lavradores do rio Reixuan. Vocês fizeram? Só fiz a número 1. Tá. Olha só, rapidinho antes da correção da atividade. Quem não conseguiu ainda, quem não está com a apostila, tá? Eu gostaria de solicitar a vocês que vocês façam pelo menos a resposta no caderno de português, tá? Coloquem a página ou enumera, tá? Coloca lá atividade referente à interpretação de texto. Aí vocês vão colocar a resposta, tá? Para depois que vocês estiverem com a apostila, vocês não precisam copiar a pergunta, né? Que vocês vão ter acesso à apostila. Então, a resposta, quem não fez, eu vou fazer a correção e vocês façam, ok? Vamos lá. Quem fez, ou melhor, quem não fez, presta atenção, tá? Eu gostaria que outro aluno fizesse a leitura do texto. Pode ser o Gustavo? Eu não fiz ainda. Eu quem? Breno? Breno. Tá, Breno, mas Gustavo também não. o Gustavo solicitou primeiro. Aí você vai ver as questões, tá bom? Esse Breno, vai dar tudo não, bem. vai fazendo obra aqui em casa. Tudo Aí você bem. pega o martelo aqui do lado. Ah, é? Ah, então tá bom. Então o Breno faz a leitura do texto, pode ser? Ah, tá. Então vamos lá. Eu ouvi leitura. Tô brincando. Pode começar. Aí tá, rapidinho. Leia o poema abaixo e responda as questões de 1 a 9, tá? Então, todas essas questões serão sobre o quê? A interpretação do texto Lavradores do Rio Reixuan. Reixuan, né? Quem fala? Pode ler. O pôr do sol resplandece na aldeia. O gado chega de volta pela trilha, o avô de bengala, junto ao portão da vinha, perto dos espinheiros, espera pelo menino pastor. Os faições chamam, o trigo flameja. Nas amoreiras nuas dormem os bichos da seda. Com enxadas nos ombros, os lavradores retornam alegres. Reencontram-se e jogam conversa fora. Atrás dessa vida tranquila, eu um dia aqui cheguei. E suspirando lhe digo, se tudo vai de mal a pior, venha e fique também. Isso, tá? Essa é uma tradução, tá? De poemas clássicos chineses. Sei Bom, de tudo.
Isso. Vocês podem perceber, gente, que a estrutura deste texto que o Breno acabou de fazer a leitura é o quê? Como é que eu posso classificar esse texto? É um texto feito em parágrafo ou é um poema? Qual é a estrutura dele? Qual é o nome? É um texto composto? Substantivo composto? Não, eu estou falando da classificação do tipo de texto. É um poema. É um poema. Por quê? Nós temos duas estruturas de texto. Nós temos a prosa. O que é a prosa? A prosa é todo o texto que é feito em parágrafos, né? Calma aí, eu tô tentando lembrar o nome disso, que eu esqueci. Bah, não é de prosa porque assim não é feito de parágrafo. Isso. É tipo um poema, tio. É tipo um poema. É um poema, isso aí, muito bem. Por quê, pessoal? Como é que vocês conseguem identificar que o texto é um poema? Porque ele é feito em versos e estrofes, né? Estão lembrados disso? Vocês já ouviram falar? Versos e estrofes. A estrofe, na verdade, o verso é cada linha, tá? Ó, o pôr do sol resplandece. Na aldeia já é outra, né, linha. Qual é o nome, tia? É um texto descritivo, né? Oi? É um texto descritivo. Um poema sempre é descritivo, porque ele sempre Isso. descreve alguma coisa no poema. É, tipo, porque você está descrevendo o ambiente, o objeto ou o personagem, né? Mas a estrutura dele é assim, em versos e estrofes. Quantas estrofes tem esse poema? Tem. O que é estrofe mesmo? É o conjunto dos versos. Então, ele tem quantas estrofes? Eu contei aqui Ele tem 22. 21 versos. Ele tem 21 versos, mas ele só tem uma estrofe. Estrofe. Tá separado uma aqui? estrofe, porque assim não tem que separado. Isso, não tá separado, ó, tá tudo juntinho, ó, um embaixo do outro, uma linha embaixo da outra. Então, só tem uma estrofe e quantos versos? 21, né? 21. Isso, Sim. 21 versos. Então, pra botar uma estrofe versos no número 1? Oi, não, então vamos aqui. Eu só tô explicando a estrutura do texto. Então. Vamos agora, tá? Responder as questões. Vai, Breno. Número 1, o que tá escrito? O poema descreve o final. Como é? O poema descreve o final de um dia no campo. Qual substantivo indica esse momento? Isso. Então, nós sabemos que ele está descrevendo o final do dia no campo. Ok. Mas aí qual substantivo você destacou? Substantivo composto? Isso. Composto. Tá, mas qual é a palavra? Qual é o substantivo Pôr do composto que sol. vocês... O pôr do sol resplandece. Não, mas no caso é só pôr do sol. Resplandece já não é. É outra palavra. Pôr do sol. Então, a questão número 1, tá? O substantivo que indica esse momento, né, que está descrevendo, no caso, o dia no campo, é o substantivo pôr do sol. Ok? Número 1 é pôr do sol? Isso, apenas pôr do sol. Na número 1, botei pôr do sol, Professora, eu botei assim, eu botei exatamente o que o Davi colocou, só que eu botei substantivo composto, entre parênteses, e pôr do sol. Tá, porque não Aí precisa... eu botei mais certinho, botei palavra. É porque eu não estou pedindo para classificar, eu só tô perguntando qual substantivo. Tá bom? Pode deixar assim, mas preste atenção no que a pergunta está solicitando. Só está solicitando qual é o substantivo. Eu coloquei o substantivo composto. Isso, não precisava classificar, não. É só colocar mesmo o substantivo pôr do sol. Eu só fiz esse. Tudo bem? Sim. Então vamos lá. O número 2. Vai, Breno. O poema. Pera. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não.
2. No cenário descritivo no poema, Descrito. destaca-se seres dos reinos animal e vegetal em situações relacionadas a ações. Quais são os substantivos que designam esses seres? Ou seja, quais são os substantivos que estão referindo a reino animal e o reino vegetal? Quem gostaria de falar? O reino animal está falando sobre o quê? Tem gado. Da seda. Isso, tem o gado, tem os lavradores, tem o avô, fazões, que é o bicho de seda também. Ok? Esse é o reino animal, tá? Engloba quem? A pessoa, os animais. E o reino vegetal? Temos o quê? Videiras. Isso, né? Ou trigo. Tá bom? Então, pessoal, microfone ligado aí, por favor. Então, pessoal, na questão 2, a resposta é o seguinte: o reino animal, tá? Ele possui, né? Quem está incluído no reino animal? O avô, os lavradores, o gado, fazões, bicho de seda, tá? Agora, no reino vegetal, temos o trigo, né? Ok? Alguma dúvida? Mas, professora, eu não tenho. Tipo de gado. Não entendi. Picou no Professora, O cara fala marcado. o do reino vegetal é qual? reino vegetal é o trigo. O reino animal, quando falamos no ser humano, quando falamos no animal, animais mesmo, bichos, tá? Então, eu quero que vocês classifiquem reino animal e reino vegetal. Reino animal, quem é? É o avô que aparece no texto, os lavradores, o gado, os fazões, bichos de seda. Esses estão se referindo ao reino animal. O reino vegetal, apenas o trigo. Pessoal, isso de acordo com o texto, tá? Isso de acordo com o que foi citado no poema. Tudo bem? Labrador, gado e o que, tia? No reino animal, lavradores, avô, gado, fazões e o bicho de seda. Labradores, avô. Avô. É, Mas o que da- ele não aparece lá no poema? Avô. Isso, lavradores, com V, lavradores, Já coloquei. tá? Gado, os fazões e o bicho de seda. Fazões. Fazões. E o reino vegetal, apenas o trigo. Apenas o trigo Fazões. aparece no poema como reino vegetal. Pronto. Fazões e o Ô, quê? tia, em que número você tá? Eu estou corrigindo a questão número 2. Fazões e depois bicho de seda? Isso, bicho de seda. Bicho, Pode repetir tudo? de seda. Eu sei. Vou repetir, olha só. Vou repetir. Quem ainda não está atrasado, não conseguiu acompanhar, vou repetir a questão número 2. Nós estamos na correção, interpretação de texto do poema Lavradores do Rio Veixuan. Tá? Questão número 2. A primeira foi o pôr do sol, né? Vocês já conseguiram colocar. O número 2 é para dividir em reino animal e reino vegetal. Quem compõe o texto reino animal é o avô. Professora? Só a professora falando. O avô,
lavradores, o gado, os fazões e o bicho de seda. Esses são o reino animal que compõe o texto. O reino vegetal, apenas o trigo. Agora sim, alguma dúvida? Peraí, o reino animal é O qual, professor? avô, labrador, Avô, É lavrador. lavradores, no plural, mais de um. Gado, fazões, com S. Bicho de seda, com hífen. Esses são as pessoas, né, os animais que compõem o reino animal. O reino vegetal é apenas o trigo. Microfone ligado. A Daphne tá fazendo barulho. Tá muito barulho, tive que desligar. Questão 3. Pessoal, quem tá atrasado, depois eu disponibilizo o gabarito e vocês conferem. Senão a gente perde muito tempo na mesma questão. Aí não tem um andamento, tá? Por isso que eu peço que vocês façam a atividade antes, para não tirarmos as dúvidas. Tia, Oi, Guilherme, pode falar. eu tô sem apostila. Você pode compartilhar a tela de apostila aí, por favor? Tá, já estou compartilhando aqui. Vamos lá. Questão 3. O número 3. O eu lírico também faz parte do cenário que descreve. Então, essa é uma afirmação. Em que verso do poema isso fica evidenciado? Eu quero que vocês me falem em que verso o eu lírico faz parte do cenário. Ele é participante, personagem. Ele se inclui. Quem consegue identificar no texto? Hein, pessoal? Aguardando. Poxa, eu não sei nem o que é um lírico. Aí leva aquele que eu adivinho onde ele tá. Eu Esse encaixa. lírico é quem conta a história, meu amor. Né? Ou quem participa, ou quem narra a história. É o avô. Isso. Então, eu quero saber no texto, no poema que estamos trabalhando, analisando, onde ele aparece. Ele aparece em primeira pessoa. Quando ele participa da história, ele é narrador personagem. Vamos lá dar uma olhada. Olha lá no verso 18. Um dia eu cheguei. Isso. Um dia aqui cheguei. Então, ele está se colocando... Era esse. Só que eu não ia falar porque eu achei que era outro. Então, ele está se colocando. Nós percebemos aí pela desinência do verbo, né? Cheguei. Então, ele está lá, ele está no local. Então, essa é a parte que vocês irão destacar, tá? Um dia aqui cheguei está no verso 18. É isso? Um dia que Isso. cheguei? Vocês vão colocar na questão 3 esse trecho aqui. Um dia aqui cheguei. Tá bom? É esse trecho aqui que eu estou visualizando que ele participa do poema. Ô, professora, repete a 3. A 3, você vai colocar o trecho que o narrador, né, o eu lírico, participa do texto. Um dia aqui cheguei. Verso 18. Tudo bem? Conseguiram? Todos estão juntos? Vou repetir. A questão 3, Daphne. Se for a questão 3, um dia aqui cheguei, tá? Um dia que cheguei. Esse trecho está lá no verso 18. Isso.
É apenas isso. Você só vai identificar onde está a participação do personagem, tá? Tudo bem? Podemos ir para 4? Sim. Vamos lá, então. Voltando aqui. Então, na questão 4, a pergunta é a seguinte. A quem o eu lírico se dirige no poema? Com que finalidade? Ou seja, com que objetivo? Tá? O eu lírico, lembrando, é o narrador. Ele se dirige a quem, pessoal? O avô. Não, ao avô. Ele tá falando com quem? Com o... Quem está lendo o poema, não seria isso? Sim. Isso, então, ele se dirige ao leitor. Com que finalidade? Com que objetivo? De chamar, né? De convidá-lo para ir ao lugar que ele está falando, que ele está descrevendo. E ali permanecer. Quando ele fala, ó, vamos aqui, ó. Ó. Vou ler novamente o texto aqui para você. É para imaginar o local? Isso. Porque quando a gente fala assim, eu vou ler novamente. O pôr do sol resplandece na aldeia. O gado chega de volta pela trilha. O avô de bengala, está descrevendo o avô dele, né? Junto ao portão da vinha. Perto dos espinheiros, espera pelo menino pastor. Os fazões chamam. O trigo flameja. Nas amoreiras nuas, dormem os bichos de seda. Ou melhor, dormem os bichos da seda. Com enxadas nos ombros, os lavradores retornam. Alegres reencontram-se e jogam conversa fora. Atrás dessa vida tranquila, um dia que cheguei. E, suspirando, lhe digo, se tu vai mal, a pior, venha e fique também. Então, quando ele fala, quando ele cita esse trecho, ele faz um convite ao leitor, tá? Com a intenção de chamar para ele ir nesse lugar e permanecer ali, para ir morar, né? Nessa vida tranquila, né? O melhor é a Daphne pedindo a resposta da 4, sendo que a gente nem fez ainda. Ah, é mesmo? Eu ainda estou explicando, né? Pois é, pessoal, não tem como. Eu já arrumei. Não tem como a professora dar conta de chat e explicando, compartilhando a tela. Então, eu peço a vocês... Ela tá com... Ô, Daphne, Deus, fez em me quatro, explica, na 4. por favor, não quero ficar atrasada, a gente nem respondeu ainda. Ah, porque a internet dela está ruim. Realmente, esse imprevisto não tem jeito. Daphne, a questão 4, a resposta é o seguinte. O eu lírico, né? Ele está se dirigindo a quem? Ao leitor, a nós, né? Então, ele dirige ao leitor com a finalidade de convidá-lo para ir ao lugar que descreve e ali permanecer, tá? Ele fala desse lugar, então ele quer que o leitor participe também, vá até o lugar e permaneça ali. Eu botei. Tá bom? Professora, eu botei ao leitor para imaginar o lugar. Isso, perfeito. Alguém colocou de outra maneira que gostaria de compartilhar? Mais alguém? Fala, Daphne. professor. Pode falar. Eu coloquei que ao leitor que quer que o leitor vá até lá e fique. Isso. Show de bola. Muito bom. Daphne, seu microfone está fazendo muito ruído, tá? Depois eu vou disponibilizar o gabarito até onde eu corrigi, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Quem não conseguiu pegar a resposta, ao final da aula eu vou disponibilizar, tá? O gabarito. Vamos na número 5. Professor, Oi. pode repetir a resposta da 4, por favor? Então, vou falar 4. A questão 4 está perguntando a quem o eu lírico se dirige no poema. Ao leitor. Ele se dirige ao leitor com a finalidade de convidar
tá? Ao lugar que ele está descrevendo no texto e ali permanecer. Repete com a finalidade. Com a finalidade de convidá-lo. Convidá-lo quem? É o leitor, né? Para ir ao lugar que ele descreve e ali permanecer. Ou, e ali permanece. Tanto faz. É com o quê? Convidar? Ó, eu vou disponibilizar, tá bom? Vamos na questão 5. Que eu coloco para vocês já o gabarito. A questão 5, só vai dar tempo corrigir até a questão 5, pessoal, por causa do horário. Veja no verso 9. Ô, tia, Peraí. na verdade, depois disso aqui vai ter um intervalo. Aí, tipo, a senhora pode ficar mais um pouco porque não tem aula de geografia. Não posso não, amor. Eu tenho outro compromisso. Então, outra aula? É, tá? Então, mas agora vai dar um intervalo. É, mas eu tenho que cumprir o horário. 5. Intervalo, a aula já acabou, não vai ter aula de geografia, não. Vamos lá, 5, para não perder tempo. Veja no verso 9 o plural de fazão. A palavra portão, empregada no verso 6, é pluralizada da mesma maneira. Da mesma maneira, uma pergunta. E as palavras mão e pão. Então, está falando aqui que a palavra é pluralizada da mesma maneira. E as palavras mão e pão, como é que elas se escrevem no plural? Os pães Uns e as mãos, os pães. Isso, a palavra portão é pluralizada. Como é que ela fica? Portões. Isso, portões. E a palavra mão? Mãos. Isso, mãos. E pão? Pães. Né? põe. Isso. Então a palavra acontece, ó. O mesmo não acontece com a palavra mão, cujo plural é mãos. E com pão, cujo plural a palavra é pães. Isso. Olha só, pessoal, eu preciso finalizar aqui. Deixa eu falar com vocês. Na próxima aula, eu volto na questão 5, a gente continua, tá? Eu só preciso que vocês continuem a fazer as questões até a questão 9 e façam a leitura do próximo assunto, que é flexão de adjetivo, tá bom? Aí a gente continua a correção do substantivo e vamos iniciar o assunto sobre flexão de adjetivo. Agora, eu peço a vocês que vocês façam as atividades, tá bom? Para vocês tirarem as dúvidas na próxima aula. Quem não pegou a apostila, por gentileza, vá buscar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tia.